Boa tarde. Boa tarde, Duda. Boa tarde, Roque. Não, tá aqui duas pessoas que eu gosto, né? O Roque pela sua intelectualidade e a Chiara é uma esperança. É uma liderança nova que está no cenário e que nós esperamos aí que você vai galgando esses degraus políticos aí, ocupando um lugar importante. Mas o motivo hoje é para fazer um pouquinho de intriga com os dois aqui, tudo que acontece na Câmara, né? E eu vou começar pelo Roque, Chiara, até pela idade, aí fica mais fácil você falar depois. Roque, o que aconteceu na verdade? Que saia curta foi essa que puseram no presidente? O presidente era oposição, virou situação, voltou a ser oposição. Estou lembrando na época da Segunda Guerra Mundial, diz que tinha cidade que cantava 3 vezes um hino e 3 vezes o outro. De manhã os aliados tomavam, os negros cantavam o hino dos Estados Unidos. Dali 1 hora os nazistas entravam, derrubavam, hasteava a bandeira, cantavam o hino da Alemanha e assim por diante. O que aconteceu na Câmara? Oposição, situação, oposição. Que história é essa, Roque? Na verdade, Dudu, o que acabou acontecendo segunda-feira, ele tem uma origem, as coisas não acontecem por acaso, mas revela também a forma como as pessoas encaram o exercício de mandato e também qual é a percepção que nós temos do parlamento, né? Houve uma eleição de presidente da Câmara no dia 15 do 12, foi construído um acordo legítimo, a oposição tinha a pretensão de conquistar a presidência da Câmara, construiu um acordo, os termos dos acordos eu não sei, não conheço, né? E acabou elegendo o pastor, o vereador Sakai, presidente da Câmara. Porém, no curso desse processo, o vereador Sakai, ao que tudo indica, pelo que os próprios colegas da oposição afirmam, teria rompido uma série de acordos, o que fez com que o vereador Segala, que já tinha anunciado no dia 15 que assumiria a segunda secretaria por um período, renunciou e o vereador Giba, que era o cogitado para assumir essa secretaria, acabou não assumindo. E isso então gerou aquele impasse na segunda-feira, que não houve a sessão integralmente por conta desse problema. Agora, a população também tem que começar a olhar de uma forma mais crítica para essas situações, porque no fundo, esse troca-troca de lado e muda de posição tem muito a ver com a prática fisiológica e clientelista do exercício do mandato. Então, quando a gente vota, nós temos que escolher um vereador, um deputado, um prefeito, um senador, pelo conjunto de propostas factíveis e concretas que ele apresenta. Quando a gente estabelece relação de troca, né, para eleger, nós corremos o risco, eu digo nós, porque a gente não se separa disso, de fazer com que nós tenhamos no parlamento determinados tipos de pessoas com determinadas práticas políticas que não contribuem em nada para que a população e a cidade possa crescer. Chiara, o Roque disse que não sabe o acordo. Que acordo foi esse? Olha, a oposição a esquerda é assim, acordo bom é só o que eles fazem também. Não, mas sabe o que acontece, Duda? O que nós temos, na verdade, para colocar numa mesa de negociação, vamos colocar assim, né? Se é assim que as pessoas imaginam. Nós temos compromisso na pessoa, olha, estamos juntos, nós não temos cargo para entregar, né? Nós não pedimos cargo para presidente, para elegê-lo. Vocês não fizeram uma saia curta nele na hora que um renuncia? Praticamente, se ele não consegue driblar essa crise, ele simplesmente ia ter que renunciar. E renunciando, ele teria que escolher um lado de qualquer forma, você concorda? Eu concordo plenamente. Então, e nós temos um compromisso com o Sakai, né, de ele ser oposição até o final do mandato. Nos últimos dias, ele vacilou sim, assumiu isso, né, ele foi procurar o prefeito, andou falando algumas coisas de aproximação, realmente fez um discurso situacionista e crítico à oposição, né, na sessão de 15 dias atrás. Verdade não dói. Não é? Foi inclusive uma sessão que a gente acabou se posicionando e foi um embate até duro,
meu com o Sakai. E naturalmente, Duda, quando aconteceu o fato ali de ele se ver isolado de nenhum dos grupos, se dispor a assumir a segunda secretaria e ver ali o seu cargo de presidente sendo colocado em xeque, né, colocando aí uma possível renúncia, ele teve opções. Ele poderia procurar o grupo de situação e o grupo de oposição, né? E ele procurou o grupo de oposição, né, com o discurso de que ele estava assim muito arrependido e que ele entendia que ele deveria continuar como oposição e até o final do mandato, né? E isso inclui, já que as pessoas querem tanto saber que acordo foi esse, isso inclui, lógico, as eleições do ano que vem. Não é que o presidente Sakai, presidente da Câmara Municipal, está apoiando um partido ou outro. Está claro que ele não se aliará ao prefeito Rodrigo nas eleições de 2012, já que ele é oposição e se manterá assim até o final do mandato. Isso foi o que nós conversamos, Duda. Bem assim, transparente, para que todas as pessoas entendam que não há nada até além não fazer disso. Papel de bobo também, né? Lógico. De uma... Mas, ô Roque, você acha que a melhor saída para o Sakai, inclusive no teu pronunciamento da Câmara, você fala isso, e eu concordo com você, teria sido renunciar ao cargo de presidente. Demonstraria muito mais isenção, né, nessa altura, né? Que se eleja um outro presidente. Olha, Duda, eu tive a oportunidade no dia 15/12 fazer um pronunciamento muito duro na Câmara Municipal no processo eleitoral. E as colocações que nós fizemos na época demonstram exatamente que essa crise seria uma crise anunciada, né? Eu expressei minha opinião pública num momento de crise desse, como houve pelo voto, naquela sessão em que a maioria esmagadora dos partidos não indicaram o segundo secretário, houve um voto, né? Um voto de censura ao presidente. Então, o mais correto politicamente teria sido a renúncia coletiva da mesa e abrir a possibilidade para uma nova eleição, né, de uma nova mesa diretora que pudesse, de fato, minimamente, ter construído relações diferentes com os vereadores. Tem né? lógica. Com os vereadores. Mas, enfim, foi tomada essa decisão, a vereadora Chiara assumiu a segunda secretaria, nós nos dispomos a contribuir, torço para que ela tenha um excelente mandato lá junto na segunda secretaria, mas tem um ditado muito próprio que a gente sempre tem que ter em conta, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. Quer falar alguma coisa, Chiara? Olha, Duda, eu me sinto assim, bastante tranquila com relação ao posicionamento que eu tive. Tenho convicção de que foi um posicionamento limpo e correto. E não vejo problema nenhum uma mesa ser composta por vereadores de situação e de oposição, porque lá, Duda, as comissões são mistas. Claro. Nós temos vereadores de situação e de oposição, e ali é onde nós discutimos a fundo os projetos e nunca tivemos problema. Então eu não acredito que seja na mesa da Câmara que de repente vá haver algum tipo de problema nesse sentido. Então, no momento de vacância ali da segunda secretaria, qualquer vereador poderia ter assumido. O problema é que não foi de repente um protesto de situação de oposição, é que naquele momento ninguém se sentia confortável para ir ocupar um lugar ali na mesa, né, ao lado de uma pessoa que supostamente ninguém entendia de que lado estava. Então, quando o Sakai se reposicionou e disse, olha, sou oposição, quero permanecer na oposição, eu acho que a oposição tinha sim que pelo menos alguém se dispor a estar auxiliando nessa tarefa. O primo Mangelardo manda um e-mail, o Roque vai interpretar. Comunico minha desfiliação do Partido Social Cristão na data de ontem. Atenciosamente, primo Alexandre Mangelardo, hein? É uma pessoa muito querida em Bauru, uma pessoa extremamente séria, eu gosto muito do primo. Como é que você vê o primo saindo? E o primo é cristão, hein?
Isso. O PT tem lugar para ele, se ele quiser vir? O PT tem lugar para todo mundo. O PT, você tem que ter acordo com o programa, né, Duda? O PT não, nenhum partido faz distinção por convicção de natureza religiosa, né? Eu acho que é uma perda para o Partido Social Cristão, né? O Primo é uma figura de expressão. Se é um partido hoje que tem alguma pretensão na cidade, é uma baixa importante. É uma baixa que o partido deve sentir, né? Mas aproveitar e mandar um abraço pro Primo. Lá no DEM tem lugar para ele também, né? Se eu fundar um partido, Primo, você vem pro meu partido aí. É o mesmo posicionamento do Roque. Os partidos têm a sua ideologia, né? Se as pessoas se identificam com ela, sempre são bem-vindas. O Primo tá muito mais para DEM do que para PT, viu? Eu acho também, Duda. Eu acho também. Muito mais para DEM do que para PT. Ele não tem nenhum contato com vocês, não? Não, encontrei o Primo essa semana ainda eu tô aqui de inocente e a coisa o Sherman já não amarrou isso aí por baixo do pano. Não, de repente a PSD também. Há toda uma mobilização. Quem está insatisfeito com o partido está buscando uma alternativa aí, o mais novo, de repente. O Primo vai. Ó, o Alexandre da Vila Junta, o que os vereadores acharam do posicionamento contrário do Moisés Rossi sobre a eleição para segundo secretário? Posso comentar primeiro, Roque? Bom, eu tive a oportunidade de conversar com o Moisés na quarta-feira, quando nós nos posicionamos, enfim, nos dispusemos a assumir a segunda secretaria. Eu sei que o vereador Moisés Rossi tinha, assim, a pretensão de que houvesse a renúncia do Sakai e ele fosse o nome indicado pela oposição a ocupar a presidência na Câmara. Não tenho nada contra o Moisés, gosto muito dele, né? Acho que seria natural até o grupo de oposição indicá-lo, caso o grupo de oposição entendesse que a renúncia do Sakai fosse o mais viável neste momento, né? Mas nessa oportunidade, ele disse que estava com o grupo. Afinal de contas, nós tomamos um posicionamento em grupo, né? Então, ele não votar favoravelmente ao meu nome para a segunda secretaria, não me pareceu um voto de protesto, né, ao Sakai, mesmo porque ele é vice-presidente. Né? Se ele então teria que ter ido acompanhado a renúncia dele do cargo de vice-presidente da Câmara. Ele não fez isso, que eu saiba, não fez isso. Posso até não ter essa informação. Mas isso seria um protesto, então, né? Mas não foi isso que aconteceu, Duda. Eu senti ali, sim, um desconforto nele com o grupo de oposição, porque a oposição não aceitou que o viável para esse momento seria a renúncia do Sakai e a indicação do nome dele. Inclusive fez contato com o líder da situação, querendo saber se havia um nome de indicação da situação, caso fosse aí acontecer a renúncia do Sakai, e já indicando o nome dele, sem antes mesmo de nós decidirmos qual seria o posicionamento do grupo. O Zigomar Caetano, da Vila São Paulo, está vindo bastante pergunta, viu? Ele pergunta para você, Roque. Meu caro Roque, para quem ama dizer que o governo federal não manda verba para Bauru, agora vai ter que mudar o discurso, pois as obras estão sendo realizadas aqui mesmo na minha região. 13 quadras foram pavimentadas, emenda do ex-deputado Dr. Nechar. É pouco, né, Zigomar? Também, se for só isso... Na verdade, do mesmo Zigomar, nós temos várias emendas, várias obras sendo realizadas aqui em Bauru, que são obras com recursos do governo federal. Fora vários investimentos que estão sendo feitos por vários ministérios, existem as emendas de natureza parlamentar. Inclusive essa obra tão reclamada aí da Comendador, que é fruto de uma emenda do deputado federal João Paulo. O problema dessa discussão, Zigomar, já tive a oportunidade de conversar com você, já falei aqui na TV Prevê, eu acho que o governo do Estado e o governo federal
eles cumprem a sua obrigação quando repassam recursos para o município. E existe muito investimento sendo feito no município de Bauru. Agora, depende do tipo de investimento. Nem todos os investimentos vão agradar a todos da mesma maneira. Alguns preferem grandes obras, grandes prédios. E existem obras de natureza social, obras que resgatam cidadania e que não dá para fazer arco, não dá para pôr placa de inauguração, né? Então, é um debate de natureza política. Eu espero que nessa romaria que os prefeitos estão fazendo a Brasília, também possamos apresentar projetos mais claros, projetos mais definidos, para que a cidade também possa ter um desenho melhor e ter mais recursos. Agora, o mundo mudou, né, Duda? Aquela época que saía um aventureiro para Brasília e voltava com recurso dentro do envelope no bolso, acabou. Agora você tem que definir um projeto para a cidade. Brasília não tem grana. Tem que definir projetos para as cidades e entrar dentro dos programas de projeto, que nem agora. Nós estamos trabalhando para a cidade se cadastrar no projeto Rede Cegonha, que é um projeto extremamente importante. Reivindicamos o secretário da Saúde que inscreva as unidades de saúde de Bauru no projeto de certificação de qualidade. Agora, quem tem o poder de fazer isso é o executivo. O executivo tem que se preparar, tem que se organizar para fazer isso. Não um ou outro prefeito. A cidade tem que estar preparada para esse novo desenho das discussões de projeto aí em nível nacional. Amanhã é o Nico Mondelli e o Everton da Indurb aqui conosco. Então amanhã, quem quiser fazer pergunta para o diretor da Indurb, o Nico Mondelli está aqui comigo amanhã. O Pedro Valentim, ele fala que em 29 municípios do estado de São Paulo, inclusive Campinas e a capital, foram aprovados, está em vigor um projeto de metas de governo, ou seja, os prefeitos que não cumpriram com as promessas de campanha poderão ser denunciados no Ministério Público e perder até mandato. Isso é subjetivo também, né, Pedro? O que é cumprir como promessa? Pergunto, por que não trazer esse projeto para Bauru a partir de 2012? Houve até acho que uma moção do vereador Fernando Mantovani, não foi, Roque? Para que muito de fato o Bauru tem um projeto de lei, inclusive de autoria do prefeito Rodrigo Agostinho, quando era vereador, que você estabelece, né, um conjunto de indicadores para medir as políticas públicas. Essas leis, eu acho que são leis que abrem debates assim, com a sociedade, mas a eficiência e a eficácia delas são muito curtas, né? A política não é uma lógica matemática simplista, né? Não é 1 mais 1. Então nós vamos começar a entender tá certo, dá forma. Até nojo de ver o que o político promete e depois não cumpre. Mas é difícil caçar em cima disso, né, Roque? É difícil, porque quando você disputa uma eleição, normalmente a maioria dos candidatos a prefeito, a maioria esmagadora, apresentam situações que depois não vão cumprir. A maioria sabe disso, né? Agora, como é que você desenvolve uma cidade? Acho que é diferente, acho que tem que cobrar sim. A pergunta do Pedro é válida. Eu tenho a seguinte opinião. Quando você disputa uma eleição, aquele que ganhou a eleição, ganhou com base em alguns compromissos. A partir daí, ele tem que ser fiel a esses compromissos. E a população que votou com base nesses compromissos tem que cobrar. Agora, para cobrar, Duda, você tem que fazer algumas coisas antes. Você tem que ser muito bem organizado, se mobilizar e fazer a disputa coletiva, porque não existe disputa individual por projeto. E o que a gente vê todo dia na Câmara, aqui de Bauru e fora de Bauru, é que os indivíduos querem resolver os seus problemas de natureza individual, e aí nós temos problema. Boa tarde, professor Duda, Roque, professora Chiara. Ele pede a opinião, é o Artêmio Caetano. Ele quer saber a opinião de vocês sobre a transferência da sede da Câmara para a estação ferroviária ou outro local. Chiara. Duda, eu, na verdade, me posicionei contra quando da compra do prédio da estação, né? Pelo valor, enfim. E sou totalmente contra a ida da Câmara para um local onde nós vamos ter outras 2 secretarias. Eu acho que é uma mistura de poderes, é uma relação complicada, né? Sei que a mesa já tem esse compromisso, né, de realmente ir para lá. Parece que dos 3 andares, um andar todinho será destinado à Câmara Municipal. Enfim,
fiquei bem isolada nessa discussão. Apenas eu e o Marcelo fomos um pouco mais críticos a essa situação de estarmos ali, né, em poderes que têm que ter a sua independência no mesmo espaço e talvez em condições que não sejam as condições ideais para uma Câmara Municipal, já que é um prédio que será adaptado também. O que você acha, Roque? Bem depressa que tem... Eu acho o seguinte, foi feito um debate com a sociedade bauruense, né, pelas diversas manifestações. A sociedade aprovou a aquisição do prédio, inclusive para inseri-lo dentro de um projeto de recuperação da área central da cidade. A ida da Câmara Municipal para aquele prédio, eu tenho acordo que ela vá, né, eu tenho uma pequena divergência com a vereadora Chiara, uma divergência normal. Eu não acho que a separação dos poderes seja simplesmente física. A praça onde está a Câmara hoje é muito distante, Chiara, lá do Palácio das Cerejeiras, né, e nós não vemos tanta independência assim entre os poderes. Então o problema é de política, não é físico, né? Mas enfim, está aí um debate colocado. Eu acho que nós vamos ter que escolher a melhor medida, né, aquilo que seja melhor para a cidade, né? Não é também algo assim para se fazer um grande cavalo de batalha, né? Enfim, se a maioria da Câmara entender que deva ir lá para a área central da cidade, para a estação ferroviária, tem que se tomar as medidas necessárias para fazê-lo. O Luiz Tadeu, ele é do Jardim Petrópolis, ele fala uma coisa interessante aqui, ele diz que ele encontrou por acaso com o ministro, chefe do governo Dilma, Gilberto Carvalho, no Aeroclube de Bauru no último dia 1º de maio. Vocês sabem o que ele veio fazer em Bauru? Não. Você sabe, Roque? O Gilberto Carvalho estava cumprindo uma série de atividades, que o PT está realizando uma série de seminários estaduais no estado de São Paulo, das macros regiões. E vários ministros do governo Lula, do governo Dilma, têm participado desses debates, né? Então, Gilberto Carvalho deve ter feito aqui ponte para voltar para Brasília. Chiara, para você, o pastor Eduardo quem pergunta. Com a mudança da portaria da FIB, algumas alterações no trânsito das imediações estão sendo necessárias, como uma única na rua José Santiago, sentido Avenida Castelo Branco FIB, bem como na rua Cristóvão Sanches, sentido FIB Avenida Castelo Branco. Qual a posição da senhora? Olha, Duda, quando nós mudamos a portaria, né, e mudamos em função de necessidade mesmo dos próprios alunos, de situação de segurança, enfim, nós tomamos o cuidado de pedir para que as ruas tivessem o estudo para colocação de lombadas, né, ou proibido estacionar em um dos lados, né, essa solicitação de deixar uma mão. Não, isso nós pedimos na primeira semana de fevereiro. Amanhã ele vai responder a primeira pergunta que ele vai responder. Inclusive aquela manifestação que teve semana passada. Alunos, é brincadeira? Mais de 2.000 vocês têm, né? Então, e a manifestação que teve semana passada. Estudando lá, não é brincadeira não. Eu levei inclusive a página do Diário Oficial que saiu o inventário dos requerimentos enviados, a data que foi, então acho que se não me engano foi 9 de fevereiro, né? Essa solicitação de deixar mão única é uma solicitação da semana passada, ela é recente. Eu não fiz essa solicitação, mas a solicitação foi encaminhada para a Indurb pela própria manifestação. Tá, o Nico já vê amanhã para ele responder isso daí realmente. Ô Roque, você jura por Deus que você responde rápido essa pergunta aqui? Juro. Porque o cara quer saber, pergunte por nobre vereador Roque Ferreira se ele ainda defende o regime comunista em Cuba, onde o povo está passando fome. Na verdade, jurou por Deus, hein? Eu respondo rapidamente. Quem tem que decidir o seu destino é o povo cubano. Eu defendo as conquistas da Revolução Cubana, né? E eu conheço Cuba, estive lá algumas vezes, e o povo não passa fome, é um modelo de sociedade diferente do nosso. Tem os seus problemas como nós temos o nosso problema. E eu nunca fui castrista, eu não defendo o regime do Fidel Castro, eu defendo as conquistas da Revolução do povo cubano. É um povo muito bem informado, um povo que passou por uma série de problemas, uma série de dificuldades e com certeza pode decidir o seu destino. E agora vai poder viajar, eles vão autorizar. Porque uma das maiores críticas ao comunismo totalitário era que ele não dava ao cidadão o direito de ir e vir. As mudanças que estão tendo, o cubano vai poder agora
também viajar. Tanto é que você só acha cubano aqui no Brasil quando ele vem lutar judô, jogar basquete, jogar vôlei. Realmente eles não tinham o direito de ir e vir. Era o lado negativo, principalmente esse lado do comunismo. Bom, como eu falei, você tem direito de falar besteira, Duda. Não é, porque na verdade, a maioria das devia pessoas... ter falado, mas não, Duda, a maioria das pessoas, elas discutem essa questão de conteúdo do sistema sem ter os fundamentos necessários. Nós não tivemos nenhuma sociedade até hoje na história da humanidade onde o conceito do comunismo tivesse sido implantado. Nós tivemos partidos comunistas que exerceram o poder e partidos comunistas que tiveram um processo de degeneração profundo ao longo do tempo. Basta ver o que acontece na China. Na história da humanidade nunca teve, nem tribos indígenas. Estou falando o conceito do comunismo clássico, né? O conceito do primitivismo é outra coisa. Então é esse debate que nós temos que fazer. Defender as conquistas de um povo necessariamente não é defender e ter acordo com as políticas que seus governos desenvolvem. Porque, um exemplo, eu não tenho acordo nenhum com as políticas difundidas ou defendidas e aplicadas pelo governo americano. Isso não quer dizer que a gente tenha que imputar a culpa a todo o povo americano. Ó, depois vocês vão receber aqui. Então, uma partezinha, só que pois uma não. pessoa que vai te entregar um presente vai encarar. Tá. Tem que entregar no ar. Tá. Aqui, ó. Deixa eu Mas- entregar esse papel pra você, pra você saber quem é. Olha que alegria, ó. Tá bom, querido, tá? Você sabe o carinho que eu tenho. Ah, essa valeu. É ele. Olha, o Luiz Carlos Martins, Tudo bem? campeão do interior, né? Eu ia falar, agora se eu falar, os negros vão acreditar. Eu ia falar que quando na véspera dos jogos ele está em dúvida, ele costuma ligar de madrugada para mim para fazer pergunta. Agora ele está me dando uma camisa, o povo vai achar que é verdade. É gozação, viu? Luiz, fico feliz. Você é uma pessoa maravilhosa. Vi a tranquilidade sua. E que timão, hein? Deu tudo certo. Que timão. Time guerreiro, né? Mas os times que você monta é tudo assim, né? Lá com o Mirassol ele já quase chegou, né? Quase chegou. Beleza. Falou, Luiz. Falou? Fico muito feliz de ter você aqui, viu? Tá? Eu que ia te entrevistar. Agora o Faria Neto é um petulante. Tomou essa entrevista, né? Então, assim que acabar o enfoque, o Luiz Martins vai estar sendo entrevistado pelo Faria Neto, né? Famoso Faria Neto, que é do Grande Pirajuí, viu? Ele veio do Grande Pirajuí para cá. Olha os títulos do Luiz Carlos, olha que beleza. Títulos de acesso. Por Rio Branco de Andrades e Minas Gerais, pelo Clube Atlético Guaçuano, pelo Paraguaçuense, pelo União Barbarense, pela Matonense 2 vezes, pelo Noroeste, foi campeão pelo Noroeste, pelo Ituano, pelo Santo André, pelo América de Natal, pelo Mirassol, 2 vezes ele subiu o Mirassol, pelo Oeste de Itápolis, foi campeão do interior em 2001. Ele treinou a Portuguesa de Esportes, o Corinthians foi auxiliar do Vadão, o Bahia, o São Caetano, o Clube do Remo do Pará, o Joinville, o Marília e o Sertãozinho. Realmente acho que só o Luxemburgo tem mais título que o Luiz Carlos Martins, viu? É muito título e parabéns, Luiz, você merece. Eu tenho um relacionamento com o Luiz de vida, os filhos deles foram alunos do Prevê, a esposa foi aluna do Prevê. Quero muito bem o Luiz porque é um profissional muito competente. Oxalá, não sei, ele deve ter proposta agora, campeão do interior, caramba. Mas oxalá coloca ele aí para treinar na A2, que ele leva de volta o Noroeste para 1. A especialidade dele é levar. Você gosta de futebol, Roque? Nossa, Santista, nós vamos ser torço pro melhor time do mundo, da vila mais famosa do mundo. Eu também sou santista agora, entendeu? Antigamente eu era palmeirense. Eu sou muito amigo do... Depois de 6-0, E conheço o Luiz Carlos já Que área que há tem? bastante tempo. Conhece né? bastante, né? Estudamos junto. Eu e o Luiz Estudaram junto com o Estudamos Roque? junto. Opa. E jogamos junto. Né? Mas você não é comunista não, né, Luiz? Não, então tá bom, nem o Roque. Que time você torce? Eu trouxe pro Noroeste. Aí, tá certíssimo.
Roque, concordo plenamente com você quando você diz que faltam projetos para pleitear recursos para o município. O senhor acha que esse problema se deve à falta de vontade política ou realmente é um problema de capacitação técnica? Nós temos várias deficiências no município que não podem ser reputadas. Única e exclusivamente é o exercício do mandato do prefeito Rodrigo. A máquina administrativa foi literalmente destruída nos últimos 20 anos. É necessário recompor. Agora, para recompor, você tem que fazer investimento, você tem que aumentar gastos de custeio, nós temos que regulamentar as diretrizes do plano diretor. Eu considero fundamental que a gente tenha o Instituto do Planejamento, que é uma bandeira do vereador Paulo Eduardo, né? Está lá no plano diretor. Mas o Instituto de Planejamento, por si só, não resolverá o problema. Nós temos que pensar que tipo de cidade nós queremos para hoje e queremos para o futuro. Agora, esse é um debate que tem que ser feito de forma mais ampla, né? E, de fato, quando você não tem as competências necessárias, você não consegue desenvolver os projetos necessários para arrecadar recursos. Boa tarde a todos. A avenida, mas isso aí é o secretário de obra. Em todo caso, olha lá, o Horácio Giacomini. Venho pedir para o Roque que observe a Avenida Moça Calil Tobias, nas proximidades do Parque São Geraldo, pois o movimento de veículos é muito grande, principalmente no final da tarde, pois precisa de um semáforo. Está registrado e nós vamos levar a reivindicação à Endurbe, que é a responsável para fazer os estudos, né? Para colocar semáforos que a população solicita, né? Aqui o Roque vai falar 5 horas, não posso perguntar. Tem alguém perguntando o que você acha do assassinato do Bin Laden pelos Estados Unidos. Respondo em 1 minuto. Desse santo Bin Laden. Respondo em 1 minuto. Foi a criatura tentando destruir, o Criador tentando destruir a criatura. E o terrorismo individual não serve a nenhum interesse da humanidade, especificamente ao interesse dos trabalhadores. As ações do Bin Laden serviu para se desenvolver um amplo preconceito contra os muçulmanos, né? E a gente sabe que o Islã, ele não é nada disso. Não é nada disso que principalmente os veículos de comunicação acabam desenvolvendo, né? Eu me associo àqueles que o Bin Laden deveria ter sido preso, então assassinado, como foi feito pelas tropas especiais dos Estados Unidos. Os Estados Unidos perderam a chance de dar um exemplo de democracia e de jurídico para o mundo. Mas eu prefiro o Bin Laden lá no inferno do que aqui na terra, porque o que ele fez foi horrível o que ele fez. Mas prenderam o homem. Por que não levaram para julgamento, meu Deus do céu? Né? Então, a hora que toma uma atitude dessa, age como terrorista também. Agora, é importante dizer que toda a estrutura militar do Bin Laden foi construída pelos Estados Unidos para que ele se envolvesse na guerra da Rússia com a Afeganistão. Verdade. E terrorismo também. Praticamente a Rússia perdeu o Afeganistão pelos atentados terroristas dos talibãs, né? Orientados pelo Bin Laden. Isso é uma verdade. Agora, naquele... Sinal da barbárie. É barbárie mesmo. Barbárie dos tempos. É, a barbárie. Não... Concordo plenamente. Eu não gosto de concordar com comunista, mas de vez em quando a gente é obrigado a concordar. Boa tarde, Duda. Outra pergunta para o Roque. Você põe comunista no programa, é isso, viu? O povo fica aí. Ó, Chiara, uma pergunta aqui para você. Ó. Você vai para o PSD? Eu? Não, eu tô bem no DEM. Tá bem? Tô bem, eu gosto do meu partido. Mas seu pai é amigo do Kassab. Não. Tem um relacionamento de bastante tempo, né, Duda? Mas isso não quer dizer que nós deixaremos o DEM. Afinal de contas, nós construímos um partido em Bauru. Mas né? se o DEM unir com o PSDB, esse papo tem embaixo do pano aí. Não, existe uma conversa, sim, e não é, na verdade, Duda, não é simplesmente unir, é construir um partido novo. Se for para haver uma fusão, na verdade terá que haver uma construção de um partido novo. E aí cabe àqueles que estão nos dois partidos decidirem se ficam, né, nesse novo partido ou vão buscar um outro que possam, de repente, se identificar mais. Segundo a própria versão do Pedro Tobias, o DEM tem mais cacique do que índio, viu? Mais cacique, ninguém está precisando de cacique, né?
O Pedro Tobias, eu assisti toda, pela grande mídia, as maiores reportagens lá da reunião do PSDB. Para o Pedro Tobias virar um conciliador, é porque a divergência é grande. Eu vi um Pedro moderado, com calma, entendeu? Foi uma coisa surpresa, porque o papel do Pedro realmente, ele não tem nada de moderador. Ele é uma pessoa que mantém as posições e na reunião o grande moderador se chamava Pedro Tobias. O Luiz Pia, já perguntei do assassinato. Roque, você do PT sempre criticou o governo do PSDB por privatizações e terceirizações do serviço público. Hoje vocês estão no 3º mandato e a ferrovia continua abandonada. E para mim, a volta do delúbio mostra que o PT está comendo seu próprio vômito. O que tem a dizer sobre isso como fundador do PT em Bauru? Quem está perguntando é o Reginaldo da Vila São Paulo. Eu não sou fundador do PT em Bauru, eu sou fundador do Partido dos Trabalhadores em nível nacional. Em relação às ferrovias que foram privatizadas, nós desenvolvemos todos os esforços necessários para que elas pudessem ser recuperadas e o fazemos até hoje. O problema é que existiam contratos e foi assinada uma carta aos brasileiros que eu divergia do conteúdo da carta, né? Eu defendo a reestatização das ferrovias, os ferroviários defendem a reestatização e nós combatemos por isso. Em relação à volta do delúbio, o delúbio construiu uma maioria para votar o Partido dos Trabalhadores, né? Todos os partidos têm os seus problemas, todos os partidos têm as pessoas que criaram suas dificuldades para os seus partidos, né? Agora, o delúbio, ele não fez nada sozinho. Imputar a um indivíduo a responsabilidade por um problema que envolveu tanto um grupo do Partido dos Trabalhadores, como de outros partidos, e aqui não tem nenhum santo nesse processo, é a mesma coisa de querer responsabilizar a vereadora Chiara pelo mensalão do DEM lá de Brasília. Querer responsabilizar um vereador do PSDB por um problema que o presidente atual do PSDB, o Sérgio Guerra, foi denunciado no escândalo do orçamento, dos anões do orçamento. Nós temos que formular e tentar reconstruir politicamente essas coisas, né? Então eu sou muito tranquilo dentro do Partido dos Trabalhadores, todo mundo conhece minhas opiniões e as minhas posições. A mesma pergunta para os dois agora. O que vocês acham? Tem que aumentar o número de vereadores em Bauru? Chiara? Eu sou contra. Chiara é contra. Roque? Nós tomamos uma posição, nós entendemos que não deva aumentar. Nós temos um limite. É o limite de chegar a 17 vereadores. Nós achamos que isso é muito bom, mas nós defendemos o aumento da representatividade na Câmara, né? Como que você aumenta a representatividade na Câmara? Nós gostaríamos de ter na Câmara mais vereadores que pudessem ter compromissos mais orgânicos com os trabalhadores, com o povo e com a juventude. Nós gostaríamos que a gente tivesse mais vereadores na Câmara que pudessem estar discutindo o planejamento urbano, o RIV, o EIV, o IPTU progressivo, uma política de transporte para a cidade. Agora, para que isso ocorra, a população tem que se organizar coletivamente, tem que discutir as candidaturas, assumir compromisso e levar para dentro da Câmara representantes que tenham vínculo orgânico com a população e prestem conta do seu mandato, né? A gente tem que aprender a prestar conta, afinal de contas as pessoas nos elegem e nós temos que aprender a prestar conta, é simples. Agora, não tem nenhum vereador lá na Câmara Municipal, Duda, que tomou de assalto a cadeira. Claro. Existem críticas, sim, a população tem o direito de criticar, deve fazer o exercício da crítica, mas nós temos que combinar a crítica individual a um vereador, a crítica política e a própria prática política das maiorias que levam muitas pessoas para a Câmara que não têm objetivo nenhum com a coletividade, a não ser objetivos de construir a sua emancipação financeira, né, operações de prestígio ou vaidade pessoal. Bom, aqui em Bauru nós fizemos a pesquisa pelo site da TV Prevê. Só 14% da população concorda com o aumento do número de vereadores na Câmara. 86% não concorda. Agora tá na TV Prevê está a turma de Lençóis, população de Lençóis que está respondendo. Você entra no site da TV Prevê, www.tvprev.com.br e responde se você concorda ou não em aumentar o número de vereadores em Lençóis. Até antes de começar o programa, só 10% da população de Lençóis concorda, 90% não concorda. Você me permite, Duda, uma parte? Até 1935, aqui no Brasil, não haviam prefeitos.
eram os vereadores que administravam a cidade. Tinha o vereador da saúde, o vereador da educação, o vereador do transporte. Depois isso mudou, foram tiradas as atribuições do parlamento, passamos a ter prefeito. Foi isso que deu origem ao que a gente chama, né, de clientelismo político, de paternalismo, e isso vem até hoje. Então essa cultura ainda existe na população. A população procura individualmente o vereador para que o vereador faça asfalto. O vereador não faz asfalto, o vereador não constrói escola. O vereador ajuda e discute esses problemas. Mas muitos políticos, sabendo que o povo tem essa percepção, investe nessa enganação, faz uma série de promessas, então se cobra individualmente os vereadores. E aqueles vereadores que não têm essa postura de fazer clientelismo, fisiologismo, tráfico de favor, tráfico de influência, esse vereador às vezes fica preso e refém, né, dentro de uma massa da qual ele não participa. E eu sou muito franco nisso, a gente tem visto a postura da vereadora Chiara, do vereador Segala, de outros vereadores dentro da Câmara. Agora a média geral é isso. Éticos, se você fizer uma pesquisa hoje, se tem necessidade, para que serve a Câmara, 99% da população vai dizer que a Câmara não serve para nada, mas ela serve. Inclusive para fiscalizar os atos do Executivo. Claro. Mas para fiscalizar o Executivo, o vereador tem que ter independência política. O vereador que faz troca-troca com o prefeito não vai fiscalizar ninguém. Bom, eu vou fazer uma previsão aqui de Mustafa, Samuel. Isso é verdade. Mas é verdade, Duda. A gente tem que dizer a verdade. Não adianta, mas o povo na não é minha previsão, vai aumentar o número de vereador na Câmara de Bauru. Não interessa se 90% da população Não é aumenta, contra. não vai aumentar. Você acha que não? O limite pode chegar a 17, mas 19, 21, 23, isso seria... Vamos ver. Não é razoável. Eu estou te falando porque a gente conversa bastante nos bastidores. Mas você vai ver Até na hora haveria- que chegar. até o cara, até o haveria cara essa- vai... pela primeira vez eu vou ver alguém tomando uma decisão em prejuízo próprio. Ninguém vai falar, puxa, eu vou perder. Mas tem mal que vem para bem. Tem mal que vem para bem. Na hora H, nego vai falar, sabe? Isso porque é uma Nós bobageira fizemos danada. Nós fizemos ali um estudo Fizemos, preliminar. Não aumentaria. Não aumentaria. Se fosse Não, uma decisão antes da hoje. eleição, antes da crise da segunda-feira fatídica, é que aquilo é um jogo de gato e rato. Né? Mas como teve a crise e se estampou para a população essa debilidade, que eu considero muito ruim, essa debilidade do parlamento, né, com todos os limites, o parlamento é importante no processo de construção da democracia. Né? Agora isso impôs uma certa restrição àqueles que queriam chegar ao número máximo de 23 vereadores. Né? Agora acho que nós vamos discutir o papel da Câmara, o papel do parlamento, e apurando Um ou dois isso. vai aumentar. Pode ficar. Claro que 23 aí vai ser um escândalo, mas todo mundo vai concordar de aumentar uns 3. Vai aumentar 3. Não, eu estou dizendo, nosso mandato não. Nosso mandato nós tomamos uma posição. Para nós o limite é 16. Nós defendemos que fique 16. No limite, porque nós sabemos que existem lá alguns vereadores que tensionam para aumentar, para chegar a 17. Esse é o limite que a gente pode ir. Fora isso, a gente vota contra. Bom, e já passou de 50 minutos. Eu quero agradecer ao Luiz Carlos Martins, de quem realmente sou um admirador de toda a carreira do Luiz. Essa camisa vai ser guardada junto com as camisas do Palmeiras que eu tenho lá em casa, né? Porque antigamente eu era palmeirense, né? E hoje eu torço pro Itápolis, pro Noroeste, e claro, no meu coração era santista. Fazia tempo eu não tinha percebido ainda, né? Se Deus quiser, domingo nós esmagamos essa porcaria de Corinthians e vamos ser campeão paulista. Chiara, mais alguma coisa? Não, Duda, eu agradeço demais o convite. Viu? Sempre que vocês me convidarem, eu virei com o maior prazer. Obrigado, Chiara. Roque. Eu agradeço, Duda. É sempre importante a gente vir a todos os veículos, prestar conta daquilo que a gente faz, ouvir as críticas, as opiniões e as sugestões da população. Afinal de contas, quem tem mandato tem que aprender a conviver, né, com todas essas situações. Eu sempre venho com muita satisfação e sempre venho com muito prazer aqui à TV Prevê. Obrigado, Roque. Obrigado, Chiara. E você que é de Lençóis, continua entrando no site da TV Prevê, www.tvprevê.com.br, e responde se você concorda ou não em aumentar o número de vereadores em Lençóis. Continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê.